Olá, amigos. Que nosso Deus o abençoe, você e sua família, e todos os que querem, de uma forma ou outra, conhecer Deus e seu Filho Jesus Cristo, neste mundo em que vivemos. Mas, amigo, o tema que queremos compartilhar com vocês, o que é a nossa natureza. Ou seja, o significado de nossa natureza. Veja, amigo, que somos da descendência de um casal de pessoas que Deus fez pura, totalmente pura, sem pecados. Até o lugar que Deus os colocou era limpo e puro, ou seja, o paraíso. E Deus o fez para viver eternamente. Mas, amigo, infelizmente, eles pecaram, desobedeceram o grande Criador. E o nosso corpo material, ou seja, nosso corpo físico, e também nossa alma vivente, ou seja, somos da descendência de Adão e Eva, por isso somos pecadores. Ou seja, todos nascemos debaixo do pecado, ou seja, nossa natureza é pecaminosa. Então, amigos, todos nós, desde o nosso nascimento, somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus, como está escrito nas Escrituras de nosso Deus. Está bem visível, não entende quem não quer. Romanos capítulo 3, versículo 23, veja o que diz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja, amigo, o que diz em Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então, amigos, vocês devem ficar se perguntando, ou se perguntam entre si e entre os outros, como pode uma criança desde o ventre de sua mãe ser pecadora, se ela não cometeu pecado algum? Então, amigos, como já citamos no vídeo, nossa natureza é pecaminosa, desde Adão e Eva. Veja bem, e preste bem atenção. Então, amigo, veja bem e confira. Desde o ventre de sua mãe, aos 7 anos de sua vida, a criança não tem pecados, ou seja, não comete pecados. Mas a sua descendência é pecaminosa. Veja, amigos, queremos que você compreenda as coisas de Deus. Quando uma criança morre, desde o ventre de sua mãe até os 7 anos de sua vida, para o nosso Deus ela é um anjo, pois não tem pecado nenhum. Por isso está escrito nas Escrituras de nosso Deus, que o reino dos céus é feito das crianças ou criancinhas. Veja nas Escrituras de nosso Deus. Mateus, capítulo 18, versículo 3, veja que Jesus disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, amigo, toda a criança até os 7 anos é um anjo, como dizem todas as pessoas, ou seja, santa, ela sem pecado.
Então, amigos, vejam bem, depois dos 7 anos de vida, ou seja, depois que a criança ultrapassa os 7 anos, veja você que busca a verdade de nosso Deus. Veja que existe um chamado de Deus. E esse chamado de Deus é durante a sua vida na terra. Não importa em que idade de sua vida você é chamado por Deus. Como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Versículo 29, porque os que antes conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja bem, amigo, e preste bem atenção. Veja que todas as pessoas deste mundo, seja ela qual for, são predestinadas. Seja um para filhos de Deus e outros para a ira de Deus. Como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 5, que diz: E Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, como também está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, e em vários lugares da Bíblia Sagrada. Então, amigo, agora você confira os filhos da ira de Deus, como está escrito nas Escrituras de nosso Deus, capítulo 2, versículo 3 de 2 Tessalonicenses. Veja o que diz: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Como também está escrito em João, capítulo 17, versículo 12. Veja que Jesus disse, estando eu com eles, no mundo guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão os filhos da perdição. Amigo, isso está escrito em vários versículos em toda a Bíblia Sagrada. Então, se você conferir, você vai ver a verdade de nosso Deus. Então, essa predestinação é para os dois lados, tanto para os filhos de Deus como para os filhos da ira ou perdição. Então, amigos, os chamados para os filhos de Deus é durante a sua vida aqui neste mundo. Não importa a sua idade, não importa o que você passou ou viveu, ou qualquer dificuldade que você passou em sua vida. Então, amigos, quando não somos chamados por Deus, estamos debaixo do pecado, pois a nossa natureza é pecaminosa, pois não temos o conhecimento de nosso Deus.
ou de sua palavra. Por isso viramos todo homem, toda pessoa vira as costas para Deus e seu Filho Jesus, pois a naturalidade do homem não deixa o homem entender nada das coisas de nosso Deus. Ou seja, nenhum homem natural entende as coisas de Deus. Como está escrito nas Escrituras de nosso Deus, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, já estamos sabendo que a pessoa que não tem o chamado de nosso Deus, ou seja, o homem natural, não entende nada das coisas espirituais de Deus. Vive nesse mundo pecando diariamente, dando a prioridade para as coisas deste mundo, não para as coisas de Deus. Mas, amigo, aqueles que são chamados por Deus, ou seja, aquele que é espiritual, sabem todas as coisas, tanto as espirituais de Deus, como também a sabedoria terrestre, ou seja, deste mundo, que é animal e diabólico, como está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 15, que diz: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, amigos, vocês vão saber quando o homem é chamado por Deus. Ele também é justificado. Mas o que significa isso? Veja que o Espírito Santo de Deus dá todo o entendimento de sua palavra a essa pessoa que quer aprender, conhecer Jesus. E esta pessoa fica justo, sem pecados nenhum, pois o Filho de Deus já pagou com sua morte na cruz. Por isso, temos que crer no Filho de nosso Deus, pois Ele é o nosso Salvador. Mas, amigos, nós que cremos no Filho de Deus, trabalhamos nesse vídeo para você não ser enganado e melhorar a sua fé em Cristo Jesus. Agradecemos e encerramos este vídeo em nome do Pai e do Filho Jesus e do Espírito Santo de nosso Deus. Amém.